Boa noite, seja muito bem-vindo. Envelhecer de forma saudável pode ser um grande desafio para muitas pessoas. Trabalho em excesso, horas de trânsito, casa e família são alguns dos fatores que podem acabar prejudicando o envelhecer com qualidade. E se engana quem pensa que essa realidade é apenas de quem mora nas cidades. O agricultor também enfrenta esses problemas que, somados com as dores do trabalho braçal, alteram o processo de envelhecimento. Mas antes de começarmos a nossa conversa aqui no estúdio com os nossos convidados do programa de hoje, vamos acompanhar então uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Uma pesquisa recente do site americano careercast.com listou as 10 profissões mais estressantes de todos os tempos. Com níveis variados de estresse que vão de 0 a 100, os profissionais que trabalham como bombeiros lideram o ranking. Já nas posições posteriores, aparecem militares, pilotos, policiais, atores, radiodifusores, coordenadores de eventos, fotojornalistas e repórteres. Acho que todo trabalho é estressante, né? Vai depender da forma como você se coloca com ele. Mas não tem como dizer que não. A questão é saber medir. Considero bastante estressante, principalmente porque, como é na área de advocacia, preciso ler, estar sempre se atualizando, pesquisando. Na frente do computador é bastante estressante e cansativo, sim. É bem estressante. Muitos clientes não gostam de receber ligações durante o dia, assim, principalmente de manhã. E muitas vezes assim, não querem receber ofertas, essas coisas. Então a gente tende a relevar. Manter uma rotina de atividades, dedicando um tempo para o lazer e para o descanso é essencial para uma boa qualidade de vida. Isso significa viver bem para envelhecer bem. Porém, a principal dificuldade é conseguir conciliar a correria do dia a dia com os cuidados necessários para uma boa saúde e uma alimentação equilibrada. O envelhecimento, para ele ser saudável, para ele ser satisfatório, ou como alguns chamam de bem-sucedido, ele é o que nós chamamos de multifatorial. Então, tem uma série de fatores que eu vou, durante o curso da vida, construindo e vou enfrentando. Então, a maneira como eu enfrento tudo isso e os recursos os quais estão à minha disposição, o somatório disso é que vai dizer... é o que vai resultar mais adiante no meu processo de envelhecimento. Com os brasileiros vivendo mais, a cada dia surgem novas fórmulas e tratamentos com a promessa de retardar o envelhecimento. Se não se pode ser jovem para sempre, a ideia é parecer mais jovem do que se é. E alternativas para isso não faltam. Hoje em dia no mercado tem vários tratamentos. Tem os tratamentos com eletroterapia, tem os tratamentos manuais. Para flacidez de pele, a gente tem a radiofrequência e para a flacidez muscular, a gente tem a radiofrequência. Tem os tratamentos com ultrassom para gordura localizada e celulite e temos também a parte manual, com massagem modeladora, drenagem linfática e a parte de massagem relaxante para quem procura um benefício de reduzir estresse. A massoterapeuta Ana Rank, sempre que pode, dedica um tempo para fazer os tratamentos estéticos. Para ela, além de envelhecer de forma saudável, as atividades proporcionam uma melhoria na autoestima e também na saúde. Eu procuro o tratamento estético por uma melhora de saúde também. Eu estou, na verdade, fazendo para redução de gorduras localizadas e isso me auxilia com atividade física também e reduz bastante a medida, né, da barriga, do abdômen, no caso, das coxas, quadril. O envelhecimento é tema de um mestrado na Universidade de Passo Fundo e também de um projeto de pesquisa que busca estudar, através de diferentes aspectos, a relação do homem e do trabalho e o envelhecimento dos trabalhadores. Mais sobre este projeto você confere agora, no estúdio.
Bem, e fazer um levantamento da relação do trabalho com os processos de viver e envelhecer é a proposta de um projeto de pesquisa aqui da UPF. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Cleide Fátima Moreto, e também o fisioterapeuta e mestrando em envelhecimento humano aqui da universidade, o Marcelo Biazu. Sejam muito bem-vindos à Universidade Aberta. Obrigado. Prazer estar aqui. Igualmente. Bem, na realidade, então, a gente, no momento que nasce, já começa a envelhecer. É duro isso, não? É, isso aí. É uma forma que a gente tem que encarar que o envelhecimento ele é sempre... ele não tem como parar, né? Isso a gente tem como frear, como foi visto, diminuir um pouquinho ele, quando foi visto na reportagem. Mas, como ela falou no final, também é acoplado junto à atividade física, junto à alimentação, né? Então, a pessoa, se ela procura só a parte estética, só procurar o envelhecimento da parte estética, o retorno tende a não ser tão grande, o benefício físico, fisiológico, metabólico, como se você praticar uma atividade física. Pois é, há inclusive determinantes para o envelhecimento, não é mesmo, professor? Hoje o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é o envelhecimento ativo. Para se ter um envelhecimento ativo, nós temos diferentes determinantes. Para além da saúde, nós temos o fator renda, o fator cultural, o fator social. Então, é uma série de dimensões que precisam ser contempladas ao mesmo tempo para que, dentro desse nosso processo de vida, esse ritmo de vida, nós consigamos ter o melhor retorno, né? Não só fisiológico, psicológico, em termos de renda e de sociabilização, mas para que, de fato, nós tenhamos uma velhice, aí sim, com qualidade. Muito além, então, justamente desse cuidado estético, há um cuidado da parte fisiológica que entra justamente aí na tua área de pesquisa também, de formação, não é mesmo, Marcelo? Isso, através do... A gente fala bastante no exercício físico, né? Mas as alterações fisiológicas, elas começam a se... A gente tem a que a gente chama de uma rampa, né? Ou o avião decolando, estabilizando junto com a idade, né? Então, até os 30 anos, quando a gente chega mais ou menos perto dos 30 anos, tende a dar uma estabilizada no nosso organismo. O que isso acontece? Acontece uma diminuição de massa óssea, o nosso metabolismo ele fica um pouco mais lento, entre outras alterações, inclusive tem pessoas que possuem algumas patologias, como o reumatismo é uma delas. Isso acaba, de certa forma, acelerando um pouco mais o envelhecimento e retroalimentando também o que a professora Cleide acabou de falar também, que é a parte da psicologia, o psicológico. Mental. Isso. E sempre quem tem essas patologias ou doenças sofre de dor. E é isso que engloba ou agrega junto o nosso trabalho. Quais seriam essas principais patologias que a gente pode citar aqui? Certo. Normalmente são as DORTs ou as LER, né, que são relacionadas, são as mais comuns relacionadas ao trabalho. Então, os estudos enfocam mais no trabalho formal, trabalho urbano, né, escritório. O trabalho rural tem estudos sim, mas numa menor proporção. Não é tão estudado. E para que se tenha políticas públicas, saúde de qualidade, necessita ter estudos em cima. E é por isso que o nosso estudo ele vai verificar a prevalência, a gente vai ver a prevalência dos distúrbios musculares ou musculoesqueléticos nos agricultores que trabalham com o serviço rural, agricultura familiar. A gente já vai entrar nesse assunto também. Professora, há aí diferentes conceitos de envelhecimento, né? Sim, tanto que normalmente se falava de envelhecimento saudável e hoje é um envelhecimento ativo. E nós temos que avaliar se o processo desse envelhecimento é um processo que ocorre de maneira normal ou se ele ocorre com patologias. Por isso que faz muito pouco tempo, se nós fôssemos classificar assim, dentro das teorias construídas, faz pouco tempo que se estuda o envelhecimento em si. Por que, professora? Eu acredito que isso tem a ver com a própria cultura. Nós prezamos pela vitalidade, pela juventude,
por algo que tenha uma boa aparência. Pela preocupação estética, como a gente viu propriamente na reportagem. E aí existe aquele, pelo menos culturalmente, existiu sempre esse estereótipo de alguém que está velho, que já não tem a mesma vitalidade, que não tem mais a mesma força, que já não teria mais condições de estar ativo no mercado de trabalho, que não contribuiria mais para a sociedade. E hoje nós vemos que com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão, se nós comparássemos lá com os anos 50 e 60, são 30 anos a mais de ganho que nós conseguimos, são 30 anos a mais que nós vivemos, e nós temos que tentar explorar ao máximo modos de viver que façam com que esses 30 anos sejam agradáveis. Claro, e ativos. E da mesma forma também a gente pode perceber que tanto é que o envelhecimento está cada vez sendo estudado de forma recente, tanto que também a aposentadoria hoje recebeu um novo cálculo aí também, né? Sim, nós temos que adaptar. Se nós pensarmos assim, quem era a pessoa de 60 anos há 20 ou 30 anos atrás? Era a pessoa que já estava cansada, que não tinha muita expectativa. E hoje não, alguém com 60 anos está extremamente forte dentro do mercado do trabalho e da sociedade em geral. Então, tem que ser, como vivemos mais, né, e até por uma questão de equilíbrio fiscal e de sustentabilidade de um sistema que vai remunerar quem ficará sem trabalhar, tem que ser feitas adaptações. Se nós observarmos algumas pessoas que até pouco tempo se aposentavam com 42, 45 anos, existe uma probabilidade de que ela fique mais tempo, essa pessoa fique mais tempo recebendo aposentadoria do que contribuindo. Claro. E isso gera todo um desequilíbrio no sistema previdenciário. Tá certo. A gente vai seguir falando desse assunto, mas no próximo bloco daí. Universidade Aberta faz agora um rápido intervalo e a gente já volta. Mesmo com a atual crise econômica que envolve o nosso país, o setor de cosméticos e de tratamentos relacionados aos cuidados pessoais continua crescendo. Segundo dados do IBGE, o mês de maio teve uma variação positiva de 10% nas vendas, se comparado com o mesmo período do ano passado. E um projeto de pesquisa da UPF estuda a relação do trabalho com os processos de viver e também de envelhecer. Continuam me fazendo companhia aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Cleide Fátima Moreto, e também o fisioterapeuta e mestrando em envelhecimento humano aqui da UPF, o Marcelo Biazus. Como nós vimos na reportagem, há esse apelo, digamos aí, pelo estético. Mas no intervalo do programa aqui, o Marcelo me falava justamente que as células internas, elas também envelhecem. E aí que a gente tem que parar e olhar com cuidado, não é mesmo? É nesse momento que a atividade física ela se sobressai e a alimentação também. Porque apesar de você ter uma estética boa, todo mundo quer aparentar ser bem, né? Mas como a gente envelhece por dentro também quer dizer muito. E é por isso que hoje em dia está tão aguçado essa parte da atividade física, da fisioterapia. De uma alimentação equilibrada. Exatamente. Na verdade é uma equipe, né? E essa parte da tecnologia também tem muito a ver, não com essa parte da estética, também, né? Porque quando você está com o seu smartphone aqui, por exemplo, a postura tua está aqui, causa uma cifose, e essa cifose aqui atrás torácica causa dor irradiada. Isso tem toda uma parte estética também e fisiológica envolvida. Mas essa parte do envelhecer das células, assim, os nossos órgãos, eu me refiro também, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, não só a parte de fora. Prevenir e se conscientizar. Prevenir é a melhor forma. Professora, esse projeto, então, é um grande projeto, o do viver e o envelhecer, os processos de viver e envelhecer, e existe há 5 anos e contempla aí outros subprojetos. Sim, esse é um projeto que nós chamamos de um projeto guarda-chuva, que está incluído no mestrado em envelhecimento, dentro das suas linhas. E a partir desse projeto nós sugerimos que os diferentes profissionais, já que é um mestrado interdisciplinar, né, o Marcelo é fisioterapeuta, mas nós temos trabalhando no projeto e que já terminaram as suas pesquisas, concluíram as suas pesquisas, psicólogos, né, médicos, e
o nosso recorte é o trabalho. Por que nós pensamos nisso? Dentro do nosso processo de viver, nós passamos a maior parte do tempo das nossas vidas trabalhando. Então, o modo como nós trabalhamos determinará o modo como nós envelhecemos. E é por isso que, dentro dessa discussão, para além do envelhecimento ativo, nós começamos a questionar algo que no mundo inteiro se questiona hoje, que é a questão do trabalho decente. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, da Organização das Nações Unidas, uma das dimensões que está sendo objetivada nos últimos anos é a manutenção do trabalho decente. O que envolve o trabalho decente? O Brasil, infelizmente, ainda tem resquícios de trabalho escravo. Então, trabalhar de forma decente é trabalhar num emprego bem remunerado, Claro. que consiga garantir um ambiente de trabalho agradável e que isso traga bem-estar para a pessoa. Isso nem sempre acontece. Infelizmente, nós temos muito adoecimento no mercado de trabalho. Marcelo, e você estuda justamente, pesquisa aí o envelhecimento humano do trabalhador rural. Exatamente. A gente foca um pouco na parte da ergonomia, que é uma parte super importante, as posturas do dia a dia, as posturas do trabalho. A gente tem também os trabalhadores que fazem jornada dupla, principalmente as mulheres, que às vezes vão na roça, fazem o trabalho em casa, algumas tiram leite. Então, tudo isso são agravantes, né? São fatores primordiais, ou eu digo causais, que vão desencadear uma dor, uma ler, né? Mas que nem sempre são registrados. A maioria das vezes não são registrados. A gente tem estudos, foi feita a revisão, estudos nos Estados Unidos, na Irlanda, França, Tailândia, que eles aplicaram protocolos ou questionários semelhantes ao que nós vamos colocar. O nosso foi adaptado um pouco para a nossa vivência, nossa realidade, que colocam e vêm a corroborar com o nosso projeto, onde as áreas mais acometidas, quais são as áreas mais acometidas, por que são mais acometidas nos trabalhadores. Então, tudo isso vem a agregar na atividade laboral, porque daqui a pouco essa pessoa que sente dor e negligencia essa dor, ela não vai poder trabalhar. E se ela não pode trabalhar, ela não tem renda, né? E tudo isso somado à pressão psicológica, ao estresse, ao ambiente de trabalho, A exposição externa, especialmente. agrotóxicos e por aí vai. Tá certo. Professora, e como então fazer com que o projeto colabore na agricultura, em especial dentro dessa agricultura sustentável, do agricultor, na medida que vocês entendem então o trabalho decente? E esse projeto do Marcelo, nesse sentido, ele é importante porque ele vai trabalhar com agricultores familiares. É muito diferente um trabalhador que trabalha em pequenas propriedades, onde normalmente não existe contratação de trabalho externo, e o trabalhador de grandes empresas agrícolas que têm acesso a tecnologias, maquinários, assim por diante. Então, ele tem uma contribuição, tentar trabalhar no sentido do diagnóstico, né? No caso do estudo do Marcelo, com a prevalência, mas no sentido do diagnóstico e da prevenção, se busca contribuir de diferentes formas, desde além dos resultados, além do tratamento, em que né? nós vamos poder chegar a comparações, inclusive com níveis internacionais, mas não só saber onde é que ele sente mais dor em si, mas promover a saúde desse trabalhador no sentido de não ocorrer um envelhecimento ocupacional precoce. Nós temos muitos trabalhadores hoje no meio rural que ficam praticamente incapacitados para o trabalho, com idades ainda jovens. Eles poderiam continuar trabalhando, mas chegam em um ponto de adoecimento. Isso gera custo também em que o trabalho inviabiliza o trabalho, o trabalho na lavoura. Uma questão importante também, que eu comento sempre quando falo daí com alunos de economia de graduação. Tudo aquilo que você acha que consegue ganhar como produtividade, com mais horas, jornadas extensas, sem horário, sem final de semana, tudo isso feito de maneira impensada, pensando só no curto prazo e não em como é que vai ser o teu futuro, né, como um trabalhador, quando chegar aos 60 anos, também gera um problema do ponto de vista da própria aposentadoria, né? Porque se ele não conseguir mais trabalhar, o máximo que ele consegue é uma aposentadoria por invalidez.
E normalmente, como as contribuições ainda são baixas, ele vai ficar com uma renda muito diminuída. Claro. Né? Então, nós temos que, ao tomar esse tipo de decisão, claro que a cultura do trabalho está presente, principalmente para esses pequenos agricultores, né? Normalmente com terras e propriedades que são herdadas, mas isso pode causar danos para a sua saúde que são irrecuperáveis, né? E nós estamos falando de dor, de problemas osteomusculares, mas nós sabemos que tem muitos outros problemas na nossa região, como é o caso do agravamento do uso de agrotóxicos e que também causa efeitos secundários com outras patologias. Inclusive né? no meio ambiente também, né? Exatamente. Sem uso do dúvida, agrotóxico. claro. E, professora, além propriamente aí do trabalhador rural, há outros trabalhos também sujeitos a pressões e aí a outras circunstâncias desgastantes, agravantes, estressantes. Então, toda vez que um trabalho, dentro dessa concepção de trabalho decente, é um trabalho que não permite bem-estar para esse trabalhador, nós sabemos que vai ter algum tipo de dano físico ou psicológico. Então, nós dentro desse projeto Guarda-Chuva já estudamos os autônomos, né, que são também trabalhadores que não pensam muito no longo prazo. Trabalham tudo o máximo que podem hoje. Né? Não pensam em planos de aposentadoria, não contribuem para a assistência privada, nem privada e nem mesmo para a pública. Né? Então, trabalhamos com os autônomos, trabalhamos agora num projeto recente com os motoristas de caminhão, que são extremamente estressados, estão o tempo inteiro na estrada, com riscos, né? Riscos não só de acidente, mas também, eu diria, principalmente riscos psicológicos, porque eles ficam afetados, né? Temos outro trabalho que está na esfera do trabalho militar, que é outro que foi inclusive citado, né, na parte inicial da matéria, que comentava que um dos trabalhadores mais estressados é o trabalhador militar. Então, o que nós tentamos fazer é questionar, trazer evidências, trazer discussões para que nós possamos eleger prioridades, tanto da parte de quem contrata, como de quem se autoemprega, ou das pessoas que são trabalhadores e que, achando que não tem poder ativo, né, dentro de determinados processos de trabalho, para que ele consiga perceber que ele também é importante nesse processo, né? Como o caso polêmico que muitos trabalhadores não costumam usar os equipamentos de proteção individual. Sim. E isso e eu diria que mesmo numa economia ligada aos serviços como a nossa, tanto em nível de país, estado, município, a maior parte dos trabalhadores com o uso de equipamentos de informática ficam a vida inteira com posturas inadequadas, né? E que isso vai trazer um transtorno. Então, se eu usar da maneira como... Sempre vai ter alguém responsável por isso. Hoje, empresas maiores têm a equipe, a CIPA, né? Como a própria universidade tem. Uma equipe responsável pela saúde e segurança do trabalhador. Mas o trabalhador também tem que estar consciente que ele faz parte desse processo. E que no final vão acabar procurando um fisioterapeuta. Justamente. Prevenção, então, e conscientização. E conscientização. Tá certo. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela presença de vocês. Um bom trabalho. Parabéns pela pesquisa. Obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!